Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem, como eu sempre gosto de dizer, sempre repito aqui, meus companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Hoje a gente vai ver juntinhos Mateus capítulo 13, a parte 3. Que episódio fantástico onde a gente parou aqui. Esse capítulo tem nos ensinado preciosas lições. Eu te convido a você ouvir os outros episódios. Hoje é a parte 3, episódio de número 631, 8ª temporada nesse livro de Mateus. Você encontra aí no YouTube Studio, no YouTube, na Amazon Music, na Deezer, na Google Podcasts, acho que encerrou, tem no Apple Podcasts, vários distribuidores aí no Spotify. Você encontra todos os episódios do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, os evangelhos de Mateus, que estamos na metade, né? Mais completo tem o evangelho de João, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, e tem sido uma jornada fantástica de muito aprendizado. Tudo bem com vocês? O meu muito bem-vindo a você que chega pela primeira vez, você que sempre nos acompanha. Temos ouvintes em 17 países, o último aí é a África do Sul, onde tem brasileiros espalhados pelo mundo aí que nos acompanham esse trabalho que tem sido uma bênção de Deus, pois a palavra de Deus tem essa capacidade de transformar vidas. A esperança que pode estar nas pequenas coisas, vamos meditar nisso? Vamos falar hoje da parábola do fermento, vamos falar hoje sobre o que mais? Sobre as parábolas do tesouro escondido, as pérolas de grande valor e todas as lições preciosas que podemos aprender com isso. A mostarda aqui, da parábola do versículo 31 em diante desse capítulo 13, ela é uma planta conhecida pelos botânicos como salvadora pérsica. De uma pequena semente, ela cresce até se tornar uma árvore considerável. E seu fruto tem um sabor aromático agradável. Os pássaros gostam muito dela e frequentam seus galhos. Dizem que ela cresceu abundantemente nas margens do lago da Galileia e assim ficou sob o conhecimento direto de Cristo. Outros estudiosos acham que a planta era muito rara na Palestina e que Nosso Senhor se referiu a outra espécie, a mostarda selvagem comum, a Cynaps nigra, mostarda preta, que cresce a uma altura considerável. Chamar a mostarda de a menor das sementes era uma expressão proverbial da época. Era a menor que o lavrador semearia e é apropriadamente tomada como um tipo de pequenas coisas que tem grandes possibilidades nelas. No versículo 33 nós vemos também a referência à parábola do fermento. E nesse contexto, a parábola do fermento ela vai dirigir a nossa atenção para 2 pontos conectados com a extensão do cristianismo. Ela ilustra, primeiro, o tipo de mudança que o cristianismo opera no mundo e, segundo, o método pelo qual essa mudança é operada. A mudança que Nosso Senhor pretendia efetuar no mundo. Quanto a isso, a gente aprende que era para ser uma mudança não tanto de formas externas, mas do espírito e caráter de todas as coisas. A propagação de sua influência ela é apresentada e ilustrada não por uma mulher pegando uma massa e transformando-a em novas formas, mas por uma mulher colocando o fermento na massa que altera todo o caráter da massa. Existem 2 maneiras pelas quais você pode revolucionar um país,
uma sociedade, uma comunidade, uma família. Você pode derrubar as velhas formas de governo, ou você pode preenchê-las com homens de um espírito diferente, revisar a Constituição, no caso de um Estado, deixando intocado, ou preencher cargos oficiais com os homens certos. Uma máquina se recusa a funcionar, e as pessoas dizem que a construção dela está errada. Mas o mecânico habilidoso, ele vai afastar a multidão ignorante e põe tudo em ordem com apenas algumas gotas de óleo. Poucas distinções são de uma aplicação mais ampla do que essa. O que é apontado é mais o poder regenerativo do que o criativo do Espírito de Cristo. Não tanto os novos fatos e hábitos aos quais o sentimento cristão dá origem, mas os novos sentimentos e visões que ele tem sobre costumes, instituições, relacionamentos e ocupações existentes. O seu espírito, ele diz, não requer novos canais. Um homem não requer novas artérias dentro do seu corpo, mas ele precisa tê-las cheias de sangue que dá saúde. Ao estabelecer o reino dos céus, o nosso Senhor não pretendia erigir uma vasta organização contra o mundo, mas ele pretendia introduzir no próprio mundo um fermento que deveria submeter todas as coisas ao seu próprio espírito. Era para ser sem observação, escondido como fermento entre a farinha. O método sobre o qual o reino deve crescer nos traz lições interessantes. Veja que reinos foram estendidos de várias maneiras, mas principalmente pela força, pelo braço forte de um exército. E a ideia de que os homens podem ser induzidos pela força a aceitar a verdade parece nunca ser totalmente erradicada da mente humana. Mas o nosso Senhor, ele nos ensina que a extensão de seu Espírito por todo o mundo deve ser por uma influência secreta, semelhante ao fermento, uma influência despercebida do homem sobre o homem. Sem dúvida, há uma atuação direta de Deus em cada caso, mas Deus opera por meios naturais. E o meio natural aqui apontado é a influência pessoal. Não há poder mais poderoso do que isso, meus queridos ouvintes. Considere até mesmo a influência daqueles que menos pretendem influenciá-lo e parecem menos capazes de fazê-lo. Uma mistura, isto é, deve haver contato do tipo mais próximo entre o regenerado e o não regenerado. O fermento, ele é manifestamente inútil enquanto estiver sozinho. Se o nosso Senhor tivesse se isolado na casa de seus amigos em Betânia e nunca tivesse comido com publicanos e pecadores, pouco de seu espírito poderia ter sido passado para outros homens. Mas a proximidade da intimidade, da profundidade do amor é a medida do efeito produzido. Essa mistura, ela é fornecida de várias maneiras. Pela natureza, que nos coloca em famílias, pela sociedade, que obriga o contato de vários tipos com os outros. Além disso, aos encontros casuais em que somos lançados sem saber, e as amizades e associações voluntárias que formamos. Do primeiro, podemos dizer que se não podemos sempre escolher nossa companhia, nós podemos sempre escolher como nos conduziremos nela. Podemos fazer de nossa reunião um meio de espalhar o Espírito de Cristo. As adições ao seu reino devem ser principalmente dentre aqueles que não respondem atualmente aos sentimentos cristãos. Para a regulamentação das conexões que formamos por nossa própria escolha, a parábola traz lições suficientes. Elas podem ser fermentadas. E por nós,
É tolice argumentar que por que outra pessoa pode entrar em certa companhia ou se envolver em certas atividades e não ser pior por isso. Você pode fazê-lo. Mas há uma recusa culpável de se misturar, bem como uma ânsia muito grande de fazê-lo em outros casos. Dois sentimentos muito opostos que nos levam a isso ou aquilo. A parábola diz claramente: seja fermento e você fermentará. Seja um cristão e você deve fazer certamente cristãos ou ajudar a fazê-los com sua influência. Sem dúvida, o discurso direto ele forma uma grande parte dos meios de fermentar aqueles ao seu redor. Mas a figura aqui também aponta mais para a extensão sutil e onipresente dos princípios, valores cristãos, do que para sua defesa declarada e explícita. Qual é a influência do seu exemplo, meu querido? Se você não está fermentando, influenciando outros, é porque você mesmo não tem fermento. Não existe fermento que não funcione. Você não pode confinar o perfume à flor ou restringir a luz do sol a si próprio. É uma consumação gloriosa que falada até que tudo esteja levedado. No reino de Cristo deve ser reunido tudo o que já serviu ou alegrou a humanidade. Seu espírito deve tomar posse de todas as características nacionais ou todos os dons individuais. E tudo deve ser alcançado por meio de influência pessoal. Meus queridos, é impossível você conhecer verdadeiramente a seriedade de Cristo a esse respeito e não levantar um dedo para ajudá-lo. Não há nada que você deva fazer para levedar um pouco da grande massa. Versículo 44 ao 46, esse capítulo 13, a gente passa a ver a respeito das parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor, se referindo ao reino de Deus. Essas parábolas elas retratam as duas grandes classes de homens que se tornam cristãos. Alguns homens se tornam comerciantes, outros trabalhadores em empresas e outras coisas afins. Alguns nascem com um instinto nobre que os leva a acreditar que há infinita alegria e satisfação a serem encontradas e que serão deles. Outros nunca olham além de sua realização presente, não tem especulação neles, nem um plano amplo de vida, nem muita ideia de que qualquer propósito deva ser atendido por ele. O ponto da primeira parábola e sua distinção das outras parece estar nisto, que enquanto o homem estava dando um suco mais profundo em seu campo, atento apenas à sua equipe, seu arado de repente raspou no baú que continha o tesouro. Ou ele pode ter estado passeando pelo campo de um vizinho quando seu olhar é atraído por algum sinal que o fixa por um momento no local, porque ele sabe que o tesouro deve estar lá. Eras antes, esse tesouro tinha sido escondido para ele e ele tinha sido preparado sem nenhuma intenção ou trabalho seu. E agora, de repente, ele o encontra. Saindo da pobreza, ele, para seu próprio espanto, entra na riqueza e toda a sua vida é mudada. Por um tempo sem esperança ou esforço próprio. Assim, meu querido ouvinte, presta atenção nisso. Assim diz nosso Senhor, é o reino dos céus. Assim diz o nosso Senhor, é o reino dos céus. De repente, no meio de outros pensamentos, um homem é colocado face a face com Cristo. E enquanto ele ganha seu pão de cada dia e não busca mais do que o sucesso na vida na vida pode lhe dar, inesperadamente ele descobre que as coisas eternas agora são suas.
Nós só pensamos no que podemos fazer da vida, não na riqueza que Deus colocou em nosso caminho. Mas de repente nossos passos são parados. Circunstâncias que parecem puramente acidentais, como você ter chegado até aqui hoje, agora, ouvindo essa palavra. Algo que parece puramente acidental, ele quebra a divisória que nos cercou ao tempo. E de repente você está diante do reino de Deus, da promessa de eternidade. Pensávamos que deveríamos ter uma casa, umas terras, alguns dólares bem investidos, ou reais que seja, e descobrimos que temos algo muito mais precioso agora. Deus, que faz todas as coisas perderem valor e significado. Estávamos nos confortando com a perspectiva de um aumento de salário, de confortos, vantagens mais amplas e uma voz vem ecoando em nossa alma. Todas as coisas são suas, porque vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Como é que os olhos agora estão abertos para esse tesouro? Nós podemos dizer tão pouco quanto o lavrador, como ele nunca viu o tesouro até hoje. Algumas palavras casualmente ditas, algumas pausas que permitem que a mente vagueie em direções não habituais. Não se pode dizer o que é insuficiente para trazer a alma errante e vazia uma posse estabelecida do reino dos céus. Mas essa manhã, ele estava contente com o que um homem pode ter fora do reino de Deus. Mas à noite, tudo fora desse reino perdeu seu valor e é como nada agora diante dele. Meus queridos, nós somos propensos a pensar que como a aceitação de Cristo é a conquista mais importante que um homem pode fazer, deve haver algum esforço, expectativa proporcional de nossa parte. Que um tesouro tão grande não pode, não deve ser entregue a alguém que não está se importando ou pensando nele. Mas essa parábola nos mostra que pode haver uma descoberta sem nenhuma busca anterior. Que o essencial não é se um homem tem buscado e por quanto tempo e com que seriedade, mas se ele encontrou. A questão é, um homem sabe o valor do que apareceu diante dele? Se uma pequena semente de mostarda ela pode crescer e se tornar uma árvore, por que nós duvidamos que pequenos atos de bondade possam transformar o mundo? Se o fermento pode transformar toda a massa, por que nós subestimamos o impacto de uma vida cristã exemplar na sociedade? É imensa. Vamos orar? Depois da gente orar, eu vou estar encerrando mais um episódio. Mas eu queria que você parasse agora para agradecer a Deus, porque Ele te deu um tesouro mais precioso do que qualquer coisa nesse mundo. Um tesouro que você não teria condições de comprar, sem preço, mas com muito valor. Você buscava outras coisas achando que eram mais preciosas e de repente Deus te mostra o que realmente tem valor. Obrigado, Senhor. Que a gente possa ser como uma pequena semente de mostarda. Que o fermento na massa propagando a fé e o amor de Cristo através das nossas ações diárias. Que nossas vidas reflitam Teu Espírito, transformem o mundo ao nosso redor, trazendo esperança e renovação. Obrigado por fazer de nós dignos, mesmo sendo indignos, por nos dar esse tesouro precioso do Teu reino, mesmo sem a gente merecer. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém, amém e amém. Te volto em breve, no próximo episódio. Se Deus quiser e Ele quer. Bye, bye. Deus abençoe. Tchau, tchau.